O sensor de vazão é um dispositivo que mede quanto líquido flui através de uma tubulação. Ele se baseia na tecnologia magnética indutiva, baseada na lei de Faraday, da indução eletromagnética. Ele oferece uma precisão de cerca de mais ou menos 1% em toda a faixa de medição, se demonstrando ser um sensor muito confiável, e a aplicação industrial dele é em indústrias de água, indústrias químicas, de alimentos e refrigeração. Seu princípio de funcionamento é a lei de Faraday, baseada nessa equação, em onde E é a tensão induzida, B é a densidade do fluxo magnético, V é a velocidade do fluido e D é o diâmetro do tubo. O seu princípio de funcionamento internamente se baseia num campo magnético perpendicular, que é aplicado através do tubo de medição. Os eletrodos capturam a tensão induzida pelo fluxo do líquido e a eletrônica converte essa tensão em sinais ou pulsos digitais, que são enviados para sistemas de monitoramento ou controle. Oi pessoal, hoje eu vou explicar de uma forma bem simples assim como funciona o processo do sensor F1000 de vazão e espero que vocês gostem. Ele possui 3 etapas, sendo elas: entrada, conversão e saída. A entrada é a velocidade que esse fluido passa por esse condutor, já a conversão é como o fluido se comporta ao campo magnético. A saída é justamente a junção de tudo isso que provoca essa conversão de eletricidade, através de pulso ou sinal digital. E as principais características do nosso sensor é basicamente um princípio de funcionamento de indução eletromagnética, tem uma precisão de mais ou menos 1%, tem uma temperatura de operação entre menos 20 graus até 210 graus, tem um tipo de saída de 4 a 20 pulsos e assim, tem uma instalação que precisa de uma tubulação cheia, né? Então a gente precisa de um local sem bolhas de ar. Bom, o diagrama de funcionamento basicamente é a explicação bem enxuta de gerar tensão com o sinal elétrico que vira proporcional à vazão. Eu vou mostrar a foto. Pois bem, essa nossa foto vai estar bem invertida, né, no vídeo. Contudo, a gente tem os nossos eletrodos, né, nossos campos magnéticos entrando, o nosso fluido condutor passando aqui como uma corrente, transformando no nosso sinal de vazão. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar o circuito que montamos no Tinkercad para poder simular a leitura do sensor de vazão. Como não existe um sensor de vazão industrial na plataforma, a gente usou um potenciômetro para poder representar o sinal analógico que um sensor real poderia enviar. Ao girar o potenciômetro que a gente colocou, a gente altera a resistência e a tensão lida na porta do Arduino, simulando diferentes valores de vazão. E antes dele, a gente adicionou 2 capacitores para poder reduzir o ruído e estabilizar o sinal, exatamente como acontece no condicionamento eletrônico de sensores industriais. O Arduino ele vai converter essa tensão pelo conversor AD, interpretando como uma vazão instantânea, e envia os valores para o monitor serial, permitindo visualizar o comportamento real. Agora eu vou mostrar rapidamente a simulação e deixar rodando por alguns segundos. Mesmo sendo uma simulação simples, os sensores de vazão real, eles são essenciais em processos industriais, como sistemas de bombeamento, dosagem, enchimento de rede de distribuição e qualquer operação contínua que envolve um fluido ou massa. Agora sobre código e suas aplicações. Esse código foi desenvolvido para medir a vazão de um fluido usando um sensor de fluxo com efeito Hall e exibir tudo em um display LCD. Logo no início, o programa declara várias variáveis para armazenar a vazão instantânea, a média, os pulsos detectados pelo sensor e o volume total acumulado em litros. Também existe uma entrada analógica ligada a um potenciômetro, que serve para definir um limite de volume entre 0 e 50 litros. No setup, o LCD é iniciado e é configurado com interrupção no pino 2. Essa interrupção é importante porque cada pulso no sensor de fluxo incrementa um contador, permitindo medir a quantidade de água que passou. No loop principal, a cada segundo, o código habilita a interrupção, espera um segundo, desabilita e usa os pulsos medidos para calcular a vazão. Com a fórmula pulso dividido por 6,6, ele obtém a vazão em litros por minuto. Depois converte litros por segundo e acumula o total passado pelo sensor. O LCD exibe na primeira linha a vazão instantânea e na segunda linha o total de litros já medidos, junto com o limite configurado pelo potenciômetro. A cada 60 segundos, o código calcula a média da vazão e reinicia os contadores. Por fim, existe uma função de reset por software que reinicia o programa se a variável i chegar a 5, mantendo o comportamento original do projeto.